Almeida, CEO da Trade Insights, aqui para bater um papo conosco. Uma semana bastante agitada, uma semana bastante movimentada, todo mundo só quer saber de super quarta, todo mundo só quer saber o que é que vai acontecer naquela reunião do Federal Reserve, lá do FONC, né? Guga, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez. A semana já começa pegando fogo, né, Guga? Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, já começou aí com um clima de aversão à perda, né? O pessoal aí, querendo ou não, fugindo um pouco dos ativos de risco. E provavelmente vamos ter esse movimento sendo continuado até essa super quarta, onde vem a decisão do Banco Central nos Estados Unidos, vem a decisão do Banco Central aqui no Brasil, e na quinta-feira tem a decisão do Banco Central lá na Europa. Então, tem muitas decisões em relação a juros. Sabemos que toda vez que tem elevação de juros, tem uma mudança na precificação dos ativos. Óbvio que muita gente fala que as coisas já estão precificadas, mas a resposta mesmo que o mercado financeiro vai dar, a gente só vai conseguir ver depois. Eu continuo enxergando, Felipe, todo o movimento que nós estávamos tendo em relação ao comportamento do mercado. A gente está numa situação um pouco mais privilegiada, né, aqui no Brasil. Me parece que o comportamento dos preços, eles de alguma forma, eles estão mais otimistas, tá? Mas é muito importante que se tenha fluxo. A gente precisa ter fluxo, e para se ter fluxo, a gente precisa ter um pouco mais de previsibilidade. Tá? Ok que o Brasil se tornou, de alguma maneira, um certo refúgio, tá? Quando a gente olha para os países emergentes, dentro de todo o contexto que a gente está tendo, tá? E toda a deterioração de cenário que se teve aí com o posicionamento da Rússia, né? Quando começou o processo de invasão à Ucrânia, mas vamos lá, né? Os cenários mudam e todo esse movimento que a gente está vendo aí de Rússia, nessa pressão que está se fazendo sobre Europa, né, e querendo ou não agora os países que precisam de fertilizante também, que ele fez uma jogada, o Putin fez uma jogada de mestre de novo com esse tema de fertilizante, e com o tema de sanções, provavelmente a gente vai ver aí novos cenários aparecendo na mesa dos investidores. Ô Guga, você comentou aí, né, sobre esse cenário, o Brasil até virando um refúgio, dizem que até um oásis, mas acaba sendo contaminado, né, com esse clima de incerteza. E eu estava falando até no comecinho do programa que os analistas sempre falam, né, que o preço dos ativos segue o lucro, com todas essas revisões de lucro das empresas para baixo, com essa possibilidade de recessão, o preço dos ativos vai lá para baixo também. Essa semana, a gente pode ter correções fortes, assim como a gente viu na semana passada nos mercados globais e aqui no Brasil também. Semana passada caiu quase 2,7% o Ibovespa, revertendo todo o ganho do começo do mês, da primeira semana. Você vê essa movimentação de baixa, você vê essa correção forte até pelo menos na quarta-feira, quando a gente vai ter algum tipo de definição? Então, Felipe, na verdade, quando a gente olha para as assimetrias, né, ou seja, quanto a gente pode ter de movimento de alta versus quanto a gente pode ter de movimento de baixa, as assimetrias ainda são negativas. Tá? E deixa eu compartilhar na tela para que o pessoal possa entender o que eu estou falando e por que eu enxergo assimetrias negativas. Tá? Deixa eu puxar aqui uma janela para que a gente possa ver. Tá? Vou entrar aqui no gráfico do Ibovespa, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Tá? Eu estou com um gráfico do Ibovespa aqui com atualizações diárias. Tá? Então, cada barra dessa aqui, ela tem um dia de duração. Tá? E o que me chama a atenção, né, que me leva assim puxa, podemos estar num cenário mais otimista, novamente, tá? É o fato de a gente ter conseguido voltar a trabalhar com força e, de certa forma, se afastar dessa região dos 100 mil pontos. Tá? Eu acho que o grande cenário que a gente tem e que ainda está aqui em dúvida é um cenário que está relacionado a toda a alta que nós tivemos ali em 2020.
depois da queda, né? Depois daquelas mínimas que nós tivemos ali em março de 2020, nós tivemos uma janela muito forte, muito intensa de alta. Tá? E ao meu ver, a gente vem em correção desde o período aqui de junho de 2021. Junho de 2021, se nós voltarmos, né, um pouquinho no tempo, foi quando a gente teve aquele momento onde, já que a gente está falando de juros, a gente viu, né, o nosso juros ele superar, né, as expectativas que se tinha no início do ano. Então a gente tinha uma expectativa, tinha um contexto, tinha um cenário, né, de elevação de juros para 2021, que se imaginava, né, que seria no final do ano, e a gente ali na metade do ano já tinha superado essas expectativas para o final do ano. Né? Por isso que eu comento muito também sobre a questão dos juros nos Estados Unidos. Né? As expectativas que se tem e a realidade que se encontra, né, lá na frente, no momento que as coisas começam a acontecer. Tá? Então, desde esse período, a gente entra num processo de correção. A minha grande dúvida, né, que eu tenho como investidor é, olhando para o cenário, tá? E olhando para o comportamento do mercado, olhando para o cenário macro, olhando para o comportamento do mercado, tá? Precisaria surgir alguma coisa muito pontual, forte, de curto prazo, que jogasse o nosso mercado lá para cima. Tá? Pudesse jogar o nosso mercado lá para cima. E quando eu faço essa medição, para tentar interpretar, tá? Eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar esse movimento que nós tivemos aqui, tá? Esse movimento que nós tivemos aqui, entre o dia 4 de junho e 1º de dezembro, tá? E ele serve como, assim, como balizador da projeção de alta que possa vir a acontecer. Tá? E aí quando eu faço essa projeção, tá, para imaginar assim, puxa, para onde o mercado poderia ir? Tá? Tem dois valores. Tá? Um seria voltar lá para a região dos 127, 128 mil pontos, tá? 127 alto, né? 128 mil pontos. E a outra seria ir buscar a região dos 150 mil pontos. Beleza. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o que faria com que o nosso mercado pudesse chegar neste patamar? Né? E quantos por cento eu teria de upside, né? Caso aconteça um cenário mais conservador de alta e o cenário mais agressivo de alta. Né? Qual seria o tamanho do upside? Então, tenho essa situação, tenho essa fotografia para este momento. Tá? Então, é nisso que eu acredito se for acontecer um movimento de alta. Pensar em 17%, né? Se for comparar hoje com o investimento sem tomar risco, né, em renda fixa, eu tenho praticamente, assim, boa parcela desse retorno eu consigo tirar, né, sem precisar tomar risco, sem precisar tomar risco de mercado, né, das oscilações, da flutuação aqui do mercado. Então, quando eu faço conta, às vezes não faz muito sentido, tá? Tu está tomando posição. Claro, olhando aqui para o índice, tá? Olhando para ativos isolados, tu vai conseguir ativos que têm um potencial de upside maior. E se conseguir pegar esses ativos que têm um potencial de upside maior, né, começa a fazer mais sentido para a sua carteira. Mas olhando aqui o mercado mesmo, né, eu consigo enxergar essa fotografia para alta. Porém, a fotografia de baixa, né, a nossa fotografia de baixa, ela é bem mais intensa. Né? Ela é bem mais intensa. Quando eu olho para uma fotografia de baixa, eu consigo enxergar cenários do mercado podendo entrar numa frequência de correção que me joga, né? Corrigir aqui, que me joga lá para a região dos 75 mil pontos, 76 mil pontos. Tá? Olha que interessante. Eu tenho um cenário aqui que me joga para patamares, é muito forte. Por isso que eu digo, né, da simetria de baixa. O movimento de baixa, se acontece alguma coisa muito negativa, se acontece alguma coisa negativa agora, ele é muito intenso. Ele ainda tem muito campo para poder cair. Né? Então, mesmo querendo buscar um movimento de alta, tem que estar com o dedo no gatilho. Né? Tem que estar disposto a zerar a posição. Por isso que eu comento, né, que eu não consigo enxergar ainda no curto prazo um cenário que a gente possa tomar posição e ficar super tranquilo, imaginando que ano que vem nós vamos estar num patamar acima do patamar que nós estamos agora. Tá? Claro, estou olhando o índice, se a gente for pegar setores, né, tem situações e situações diferentes. Só que agora a gente está falando aí sobre a questão de entrarmos, né, de aprofundarmos esse tema de recessão,
dos lucros das empresas sendo revisados para baixo, de inflação, né, ficar, assim, não ser passageira, né, ficar por um período maior de tempo. Então tem muita coisa que está mudando daqueles cenários que a gente acreditava lá no passado. Tá? Então, é sinal de que a nossa capacidade de prever o futuro ela é muito, muito rasa. Né? E provavelmente os cenários que estão sendo traçados agora para o futuro também vão estar errados. Né? Porque, poxa, não é nem a média, né? É muito mais do que a média. Tá? A palavra sempre vai ser meio dura, mas geralmente está errada. Né? Então o pessoal cria previsões, né? E aí acaba, né, falhando as previsões e o mercado surgindo, criando um novo movimento, e aí acaba que um novo movimento obviamente vão ter alguns vencedores, aí vão entrevistar os vencedores, aí os vencedores vão traçar outro cenário, aí vão errar, a gente tem que começar a traçar o cenário de quem errou o último movimento, né? Olhar para quem errou o último movimento, porque quem errou o último movimento provavelmente está se preparando melhor para o próximo movimento que está por vir. Né? Então, oi. Não, o que eu ia falar contigo é o seguinte, se preparar para o próximo movimento, e você comentou a questão de ter algum evento, de ter algum gatilho importante ali que possa fazer com que a Bolsa retome, né, o fôlego e tudo mais. Estava olhando os eventos importantes que a gente tem, claro, a divulgação de bancos centrais, né, Fed, aqui no Brasil, também Banco da Inglaterra, Banco do Japão, que vai dar um tom ali do que os bancos centrais estão vendo. Eles estão vendo, provavelmente, inflação para cima, inflação pressionada. Então a gente tem esse cenário de inflação também. Daqui a pouco começa já novas temporadas de resultados, empresas divulgando os números. Possivelmente vai ter esse fator preponderante aí de discussão de quão pressionadas estão as margens das empresas com esse processo inflacionário. A gente não vê, de repente, num horizonte, num calendário, algum evento importante que possa fazer esse movimento. A não ser, de repente, aqui no Brasil, que a gente tem eleição, pós-eleição, dependendo do que acontecer, a gente tem algum gatilho ali. A gente está refém de não evento, a gente não está refém de não acontecer nada, e aí seguir, né, nessa bolsa, nesses patamares aí, sem muita perspectiva, com uma simetria ruim, olhando até na comparação com a renda fixa, como você trouxe para a gente, Guga? É isso? Estamos sem eventos? É exatamente isso, né? Por isso que eu venho já desde o início do ano, na verdade, desde o ano passado, né, comentando que a gente entraria num período de correção, as altas seriam pontuais, muito do voo de galinha, né? Aqui agora, como vai passando o cenário, e de fato, aquilo que a gente vinha conversando, óbvio que não na exatidão perfeita, né? Não foi exatamente todos os movimentos, mas o contexto está muito alinhado com o que a gente vinha já alertando aqui no nosso programa matinal. Tá? Então, continuamos sem agenda, continuamos com o processo de elevação de juros. Acho que, se a gente for olhar, né, para a última elevação de juros aqui no Brasil, né, eu acho que tem uma certa incerteza aí se de fato vai se manter o juro ou vai se ter mais uma elevação de juros essa semana. Né? Óbvio que se não tiver elevação de juros, pode ser um fator, né, pode ser uma evidência aí para fazer com que a Bolsa tenha um pequeno rally de alta, né, e quem sabe buscar aqueles patamares do 127, né, pode ser um gatilho, né, não elevar juro agora essa semana. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Eu acho que se o investidor ele estiver disposto a tentar pegar este movimento, né, ele tem que estar bem atento para os movimentos ao longo dessa semana. Né? Se tiver correção, melhor, porque se nós tivermos aí um mercado corrigindo hoje, amanhã, quarta-feira, né, obviamente seria bom que os movimentos se acelerassem amanhã, né, e quarta-feira fosse um dia mais travado, ou com um ganho um pouco maior de volatilidade, né, tendo movimentos fortes de alta e de baixa, né, numa mesma região de preço. Isso seria sinais de que o mercado, né, estaria ali
zerando alguma posição vendedora, estaria começando a ter os seus movimentos de compra, né? E aí fazer, quem sabe, a aposta, né, para uma manutenção de juros e, quem sabe, um provável movimento de alta, né? Então, para que isso aconteça, o ideal seria um movimento de queda hoje, amanhã, quarta-feira, né? Para que tu traga um preço mais interessante, tivesse uma situação mais positiva, né? Outra coisa que pode acontecer, que a gente já está há alguns dias aí com o mercado lateralizado, seria continuar esse processo de lateralidade com um pouco menos de volume, né, nos mercados, nas transações, seria um cenário mais arriscado, ao meu ver, tá? Se o mercado ficar aqui de uma maneira mais lateralizada, né? E aí acredito também que o movimento poderia ser um pouco mais curto, tá? Em tempo, né? Teria menos o mercado talvez ficaria com menos apetite por compra, né? Então poderia ter aquele primeiro movimento positivo, se por acaso tiver uma manutenção de juros aqui no Brasil, e aí logo depois a gente ser contaminado pelo movimento que está se formando lá fora, né? Lá fora em função da decisão dos Estados Unidos. Tá? Então pode ser um outro cenário a se olhar, um outro cenário a se interpretar. Tá? Então tudo vai depender de como vai se comportar hoje, amanhã e na quarta-feira. Ô Guga, eu tava dando uma olhada no chat aqui, o Leonardo falou assim, ó, tô no modo cautela hoje. Você acha que o investidor consegue fazer algum movimento curtinho até quarta-feira e dá para ganhar algum dinheiro? Ou nesse cenário todo que a gente está falando, é melhor esperar, ficar ali com a barba de molho, esperar quarta-feira, depois de quarta-feira, ver esse direcional que você falou? Dá para fazer coisa curtinha ali e tal? Ou é melhor dar uma segurada? Dá sim. O mercado tem oportunidade para todo mundo. Né? O que é o grande desafio, Felipe? É tu conseguir enxergar algo que tu de fato acredite e ter alguns cenários para ver se aquilo que você acredita está de fato acontecendo. Né? Ou tu está simplesmente brigando internamente com o mercado. Tá? Porque, na verdade, tu tem que usar o mercado a seu favor. Porque senão destrava viés de tudo que jeito, né? Esses viés de aversão a perda, aversão a risco. Não, vira torcedor, né? Efeito posse, efeito pico-fim. Pô, tem viéses pra caramba, né, que destravam dentro do investidor. E cada investidor tem um contexto diferente, tem uma situação diferente, está numa situação diferente, tem um arsenal de ferramentas diferente. Né? Então, cada investidor ele vai ter uma história interna, né, na sua cabeça também diferente. Mas oportunidades tem. Tá? Até vou compartilhar aqui minha tela, vamos ver quais oportunidades daria para a gente tirar hoje. Né? O que a gente tem que olhar aqui no dia de hoje, por exemplo. Tá? Então, trazer aqui para o pessoal. Hoje que o futuro já começou daquele jeito, né? O pessoal no chat, esqueci o nome aqui, não consegui pegar, falou, o futuro já começou me estopando. O futuro já começou estopando. Então o presente já está no zero, já está zerado. Então, isso. Vamos voltar aqui para a tela, né? E vamos tentar entender aqui um pouquinho, né? Quais são os cenários, tá, que se tem. Como base para interpretarmos a baixa, nós precisamos pegar um movimento de alta que esteve o último, tá? E aí eu vou pegar aqui um movimento. Eu tô olhando o diário, deixa eu ir para 15 minutos aqui. Menos. Vamos para uns 5 minutos. Vou pegar aqui cada barrinha dessa aqui, 5 minutos de atualização. Tá? Então, cada barrinha dessa aqui tem 5 minutos de duração. Tá? E aí a gente vai tentar entender, dentro desses últimos movimentos que a gente teve aqui no mercado, né, o que nós podemos esperar. Tá? Então, vamos lá. O que eu preciso entender? Para entender o movimento de baixa, eu preciso entender o movimento de alta passado. E o movimento de alta passado foi esse aqui. Né? Acho que não tem mistério aqui. Né? Esse movimento que nós tivemos aqui do dia 8 de setembro, a 1h20 da tarde, até o dia 12 de setembro, às 11 horas da manhã. Então, quando nós pegamos esse movimento, né, essa amplitude de movimento, ela se torna, né, a nossa referência para poder fazer as projeções de baixa. Tá? Então, se eu quiser entender a baixa, eu preciso olhar para a alta. Se eu quiser entender a alta, eu preciso olhar para a baixa. Tá? E aqui a gente faz, a gente mede essa amplitude, puxa essa régua, tá? E essa régua, ela me traz aqui
potenciais regiões, tá, onde o mercado tende a buscar equilíbrio. Tá? Então, equilíbrio em relação ao quê? Em relação à alta. Tá? Então, se eu tiver alta, deixa eu ver onde o mercado ele pode vir buscar aqui algo interessante, né? Algum movimento interessante, tá? De alta. E aí, o que eu tenho que medir? Primeira coisa que eu tenho que medir, aonde o mercado faz a sua primeira movimentação intensa de correção. E aí foi esse movimento aqui que o mercado fez. Tá? Foi um movimento, esse movimento aqui de queda. Não, mais fácil mostrar assim. Foi esse movimento aqui de queda. Tá? E esse movimento de queda, ele teve um movimento que corrigiu 50% de toda a alta. Então, olha o tempo que a gente demorou para o mercado chegar no patamar nesse patamar de preço, né, dos 115 mil pontos, tá? Olhando para movimento intradiário. Lembrando que eu estou respondendo a tua pergunta, Felipe, sobre oportunidades de curto prazo. Tá? De curto prazo. Então, a gente teve aqui essa correção que corrigiu 50% desse movimento. E aí, quando ele faz esse movimento de correção de 50%, me surgem alguns níveis importantes. Quais são esses níveis? Primeiro nível, região de 70,7. Tá? Segundo nível, só para o pessoal entender, região de 88,6. E terceiro nível, região de 1,68, que está aqui. Ó. Tá? Então, marquei esses níveis, deleto a régua, porque ela não faz sentido nenhum mais, só fica me atrapalhando, fica um monte de informação na tela desnecessária. Tá? E aí, agora que eu já interpretei todos os potenciais níveis que o mercado poderia chegar, o que eu vou fazer? Eu vou ver se está tendo jogo aqui, se está tendo oportunidade. Tá? Então, quando a gente olha para cá, o que o mercado fez, né, quando ele chegou nessa região de 70,7, que era a primeira região interessante? Ele teve uma resposta positiva. Olha como ele parou de cair. Aqui o mercado tinha tudo para começar a melhorar. Por que não melhorou, então? Por causa do nível de preço que nós estamos olhando para o mais amplo, né? O mercado ele consumiu as assimetrias de oportunidade. Então, tu tem aqui um contexto, tinha um contexto aqui interessante para subir, só que o mercado não conseguiu subir. Né? Ele não conseguiu subir. Ele não quis subir. Ele tinha tudo aqui para poder, tecnicamente, né, todas as condições para olhar para essa fotografia aqui muito de curto prazo, só que o mercado não consegue subir. Porque quando a gente olha para um movimento maior, né, ele está precificado. Ou podemos dizer, ele está caro. Tá? Ele não tem uma vantagem em tomar ativo naquele nível de preço, ainda mais se aproximando de um evento, né, ou de alguns eventos, como a gente está olhando lá para fora. Tá? E aí o mercado ele tentou subir, veio rápido para um patamar um pouco mais abaixo, que era o outro nível que nós estávamos falando, que era o 88,6. E aqui, mais uma vez, ele fez o mesmo comportamento, até fez uma estrutura menor aqui, ó, fez uma estrutura de correção menor, né? Tentou, mesma coisa, melhorar, e, quem sabe, tinha a chance de poder melhorar e não melhorou. Pelo contrário, ele veio e passou aqui sexta-feira, dia 16, trabalhando por baixo desse nível de preço. Tá? Qual seria o melhor dos cenários, que é o que eu estou falando para vocês aí para quarta-feira, né? Amanhã, quarta-feira. Pô, é um mercado continuar um movimento de baixa. Quem sabe vir buscar aqui a região de 106,400 por aqui. E aqui nessa região tem uma mudança, né, na volatilidade, no comportamento, lá quem sabe quarta-feira, na baixa tarde, alguma coisa assim. E aí sim a gente esperar que, quem sabe apareça aí manutenção de juros, né, e aí trazer um contexto um pouco mais positivo. Tá? O pior cenário, ao meu ver, seria um mercado melhorar agora nos próximos, hoje, amanhã, né, quem sabe o mercado voltar, ficar positivo, trabalhar aqui entre esses dois níveis de preço, para mim ficaria um cenário mais difícil de tomar risco. Né? Eu gosto do mercado quando ele vai para um extremo, né? Quando ele vai para o extremo, quando ele vai para o limite das estruturas. Por quê? Porque ele me traz, né, uma segurança maior de que a tendência anterior já está satisfeita. Né? Então, me mostra que a tendência anterior, que no caso seria esse movimento de baixa, já está tranquilo, já está satisfeito. E aí a gente pode ser mais agressivo nas compras. Né? E aí, se tu consegue ser mais agressivo nas compras, tu consegue performar melhor. Tá? Então, acredito que tem sim oportunidades. Né? Enquanto estivermos abaixo aí dessa região dos 110.400 pontos, tá?
Eu sou vendedor buscando 106,400, tá? Na região de 106,400 sou comprador, e um mercado, né, trabalhando ali entre 110,400 e 111,400, tá? Eu sou mais um observador, e aí a gente chegando mais próximo para quarta-feira, tá? E se por acaso o mercado estiver entre 110, 400, 111 e 400, começo a ter um olhar de compra novamente, tá? De novo, olhando única e exclusivamente para oportunidades de curto prazo. Maravilha, Guga Almeida, muito bom esse papo, essa projeção da semana, muito importante, já que a semana vai ser marcada aí por um grande evento, um evento muito esperado, e dependendo do que acontecer, vamos sentir os efeitos. Valeu, Guga, boa segunda para você, boa semana, e a gente se vê mais tarde no Insights, hein? Legal. Hoje mais tarde no Insights, o Insights de hoje ficou muito legal também. Todas as semanas estão ficando bem bacanas os Insights, mas essa tem uma pitada especial de novo. Tá certo. Você vai dar o spoiler do convidado ou tem que esperar para ver? Ele desenvolveu a maior operação dos escritórios de AI internacional. Ele conta muita coisa, viveu desde da época do pregão do Mega Bolsa até agora, e como é que foi o case do internacional. Foi bem interessante mesmo. Boa. Vale esperar até às 6 horas da tarde. Valeu, Guga. Abraço para você. Boa semana. Valeu. Boa semana, pessoal. Tchau. Tchau.